Em muitos momentos da nossa vida, a gente tem desejo de alguma coisa, a gente quer realizar alguma coisa, a gente quer que algo aconteça na nossa própria vida. E às vezes a gente nunca faz um questionamento interno, uma reflexão, se aquilo que a gente está pedindo, né, para a vida, se aquilo que a gente está desejando, aquilo que a gente está esperando, realmente vai ser positivo para a gente, se aquilo vai ser bom para a gente, para a nossa vida, se aquilo serve para o nosso caminho ou não. Porque, assim, às vezes a gente acredita que tudo aquilo que a gente quer vai ser positivo para a gente, desde que a gente queira, né? Que tudo aquilo que é positivo é o que a gente quer e tudo que é negativo é aquilo que a gente não quer. E às vezes a gente parte por esse pressuposto. Não, tudo que eu quero, se acontecer tudo que eu quero, se a vida for do jeitinho que eu imagino na minha cabeça, então vai ser tudo bom, vai ser tudo belo, vai ser tudo perfeito, né? Vai ser tudo positivo. É assim que a gente olha, é assim que a gente deseja as coisas na nossa vida. Só que o que acontece é que a gente ainda não se conhece muito bem. E a gente não é tão maduro assim quanto a gente imagina. Então, às vezes, a gente tem alguns desejos para a nossa vida que, na verdade, não são desejos nossos. Que a gente não quer, no fundo, aquela coisa. Às vezes, a gente é ensinado, às vezes, a gente vai aprendendo isso de fora, às vezes não é ensinado diretamente, mas às vezes a gente vai aprendendo isso à medida que a gente vai crescendo, vai criando algumas verdades absolutas na nossa cabeça. Então, às vezes, a gente acha que eu tenho que ter um trabalho daquela maneira, o meu casamento tem que ser de uma maneira, minha vida tem que ser de uma maneira, e se minha vida não for dessa maneira como eu imagino, então não serve. Então tá errado, então tá com defeito, então tá quebrado, então tem que consertar, então tem que melhorar, que não tá bom. E aí eu nego muitas coisas, eu rejeito muitas coisas na minha vida do jeito que elas são, porque eu tô me olhando de fora. É como se assim eu estivesse me olhando com o olhar das outras pessoas e eu não estou me enxergando com o meu próprio olhar, com as minhas necessidades. A gente gosta muito de comentar sobre os assuntos, enfim, só que a gente tem que entender que em alguns momentos a gente não sabe o que está acontecendo de verdade. Às vezes a gente comenta sobre alguma coisa que está acontecendo na vida de outra pessoa, ou que está acontecendo na mídia, enfim, só que a gente não sabe de fato ali na história, na pele, o que está acontecendo, o que tem por trás dos bastidores. E às vezes a gente fica, né, pensando, isso aqui a pessoa poderia fazer assim, poderia fazer assado, a pessoa poderia fazer assim e resolver tudo, certo é isso, errado é isso, só que a gente não sabe o que a pessoa está passando, nem sabe o que está acontecendo nos bastidores. Então, na nossa visão de fora, às vezes a gente está dando uma solução que, na verdade, se a pessoa pegasse aquilo que a gente estivesse falando, pudesse escutar a gente e colocasse aquilo em prática, para ela muitas vezes não ia resolver. Porque a gente está dando uma solução para uma coisa que a gente está enxergando de fora. Só que nem sempre aquilo que a gente está enxergando de fora é verdadeiro. E acaba que assim, a gente acaba olhando muito para a nossa própria vida através do olhar das outras pessoas. Então, eu não olho para a minha vida e enxergo as minhas necessidades, o que eu preciso, o que é um valor de verdade para mim. Eu olho para a minha vida e eu enxergo aquilo que o outro espera. Eu olho para a minha vida, eu enxergo aquilo que a minha família espera de mim. O que minha mãe, meu pai, meu irmão, o que o meu amigo, o que o grupo que eu pertenço, o que meu trabalho espera de mim. E aí, não é que a gente vai totalmente ignorar a visão dessas outras pessoas. Não é que a gente vai ficar fechado numa forma de visão, mas que a gente vai fazer o quê? Olhar para as nossas necessidades. Assim como o outro tem que olhar para as próprias necessidades dele, porque é o outro que tem que saber o que é o melhor para a vida dele, assim como eu tenho que olhar para minha vida e ver aquilo que eu necessito, aquilo que é o melhor para mim. Porque às vezes, vamos colocar assim, às vezes, por exemplo, você tem o desejo de ter filhos. Vamos botar esse exemplo, essa hipótese assim como exemplo. Uma coisa aleatória aqui que eu pesquei. Então, vamos dizer que seu vontade seja ter filhos. Para uma pessoa que não tem esse desejo, que não tem essa vontade, que para ela realmente não é o momento, ou ela não quer ter essa experiência, ou não é para ela ter essa experiência, muitas vezes essa pessoa vai olhar para sua vida, vai olhar para esse seu desejo, que nesse caso a gente está falando, por exemplo, desejo de ter filhos. A pessoa ela vai olhar para o seu desejo, ela vai falar: mas como assim ter filhos?
Mas isso é horrível, porque isso é assim, você vai perder a liberdade, porque vai acontecer isso e aquilo. E se a gente invertesse, né, os lados, né, vamos pegar alguém que não quer ter filho. Uma pessoa que tem filhos, que gosta de ser pai, de ser mãe, que gosta dessa experiência, que ama essa experiência, né, que vê grande valor nisso, essa pessoa ela vai olhar para a pessoa que não tem filhos e ela vai se projetar em cima. Então ela vai falar: ah, não, mas ter filhos é uma dádiva, aí você está perdendo a oportunidade, porque se você não conseguir agora, depois você não vai poder. E, enfim, todas essas coisas que a gente acaba escutando. O que eu quero dizer aqui é que, assim, às vezes a gente pega regras, a gente pega valores de outras pessoas e tenta encaixar isso na nossa própria vida. Só que não servem para a nossa vida porque não tem a ver com a gente. Uma coisa é eu pegar uma coisa que alguém me disse, um conselho que alguém me deu, uma visão de alguém, trazer para minha vida, olhar para minha vida e perceber se aquilo serve ou não. Outra coisa é eu pegar qualquer coisa que uma outra pessoa fale e por falta de autoconhecimento, por vezes falta de autoestima, eu trago aquilo, eu importo aquilo da outra pessoa para mim e aí eu vivo segundo os mandos e os desmandos daquela pessoa. Sem entender que na minha vida, na minha experiência, eu tenho uma vida diferente. Eu tenho desejos diferentes, eu tenho valores diferentes, os meus caminhos são diferentes. Quando eu acho que os caminhos de todo mundo são iguais e que todo mundo tem que seguir uma mesma cartilha, uma mesma regra, eu estou olhando eu estou olhando como se todo mundo fosse igual, mas não somos iguais, temos necessidades diferentes, temos vontades diferentes, cada um está aqui vivendo o seu caminho, aprendendo, cada um está num processo de aprendizado, então, às vezes você está vivendo uma experiência porque você está aprendendo uma determinada coisa. O que você precisa aprender é uma determinada coisa. Mas a outra pessoa, ela está em outro campo de estudo, ela está aprendendo outra coisa. Então, ela não precisa da sua experiência, ela precisa da experiência dela. Ela ter a sua experiência não vai resolver nada para ela, porque ela precisa da dela, para que ela aprenda aquilo que ela precisa aprender na vida dela, para que ela consiga viver as experiências, ter um aprendizado, amadurecer, viver as experiências que ela quer, ser ela mesma. Para que ela consiga ser ela mesma, ela precisa viver a partir daquilo que é necessário para ela, para o caminho dela. Então, em muitos momentos, a gente importa essas informações de outras pessoas de fora. E se a gente fica tentando se encaixar nisso, a gente fica se medindo por uma régua se medindo por uma régua do outro, entende? A gente está tentando medir uma pessoa por parâmetros incorretos. É como se, por exemplo, eu pegasse uma ave, uma raposa, um peixe, uma tartaruga, um castor, enfim, uma formiga, eu pegasse vários animais e fizesse com que todos eles competissem para escalar uma árvore e eu entendesse que aquele que conseguir escalar a árvore mais rápido é o melhor animal do mundo. Então, como se eu fizesse isso, que é um absurdo, porque a função do peixe não é subir em cima de uma árvore, não é escalar uma árvore, entende? A função do peixe não é voar, e a função do passarinho ele não é nadar. Então, a gente está colocando em muitos momentos da nossa vida, pegando regras de outras pessoas, de vivências de outras pessoas, e em vez da gente olhar para dentro e perceber se aquilo serve ou não, a gente simplesmente está importando, está falando: ah, se tal pessoa faz aquilo e ela tem uma vida assim legal, e ela tem projeção social, e as pessoas olham, aplaudem ela e falam que ela é legal, enfim, então eu vou fazer igual essa pessoa, sem entender que o caminho daquela pessoa é diferente do meu caminho. Aquilo que a pessoa está experienciando é diferente daquilo que eu estou experienciando. As experiências, os aprendizados que aquela pessoa precisa ter ou está tendo são diferentes daqueles que eu preciso ter e que eu estou tendo. Então, eu posso até pegar aquilo que o outro está me trazendo, mas eu preciso principalmente é, olhar para dentro e perceber se isso serve para mim ou não. Porque senão eu vou estar me medindo com uma régua que é do outro. Olhando para minha vida, me medindo com a regra dos outros. E aí eu vou sempre me achar menos, eu sempre vou me achar um lixo, eu vou sempre achar que a minha vida nunca anda, eu vou sempre achar que a minha vida é menos que de todo mundo, eu vou sempre me achar uma porcaria, me achar um lixo. Ah, porque eu sou uma porcaria, porque eu sou um lixo? Não, porque eu tô olhando para mim, eu tô entendendo que
eu só vou conseguir ter uma vida legal, que para mim só é uma vida legal, se estiver nos parâmetros do outro. De que alguém me contou algo que eu vi e eu decidi. Não, na minha cabeça que eu decidi que eu quero que seja daquela forma. Eu quero bater o pé, eu quero brigar com a vida. E se não for do jeito que eu quero, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou brigar, ou eu vou ficar me sentindo injustiçado, vai ser uma injustiça. Eu vou brigar com Deus, vou brigar com a vida, porque tem que ser do jeito que eu quero. Só que em muitos momentos, aquilo que a gente quer não é aquilo que a gente precisa. Muitas vezes, aquilo que a gente quer, na verdade, às vezes é o contrário daquilo que a gente precisa. Então, às vezes, a gente precisa viver uma experiência, aprender uma coisa na nossa vida. Às vezes, a gente fica uma vida inteira para aprender uma coisa. A gente fica agarrado numa mesma questão tempos da vida. Então, a gente fica uma vida inteira para aprender uma questão. E, às vezes, o que a gente deseja não está trazendo aprendizado, não está nos ajudando a aprender aquilo que a gente está precisando aprender. Na verdade, está fazendo o quê? Com que a gente seja o inverso, fazendo com que a gente não consiga aprender. Então vamos dizer assim, ó, só para ficar mais simples, para a gente poder entender isso. Então quando a gente fala assim de uma pessoa que ela tem a vontade do coração dela de ser mãe, de ser pai, enfim, ela quer ter essa experiência, ela pode ter o desejo, às vezes, de ter uma vida livre, de viajar para vários lugares, de não ter casa fixa, de ser nômade, de ficar mudando de local e morar em vários países, vários locais e não ter local fixo, e não ter um relacionamento fixo, enfim. Às vezes, esse desejo que ela tem, se ela não, e é por isso que é importante o autoconhecimento, para mim entender o que é importante, o que é necessário para mim ou não. Porque às vezes um desejo meu ele só está na minha cabeça, mas não está no meu coração. Então, às vezes o que realmente ela quer dentro do coração dela é, ter uma experiência de ser pai, de ser mãe, esse processo de amor, tem algo que ela precisa experienciar e viver ali, aprender e aproveitar. Ela quer aquilo no fundo do coração dela. Mas alguém de fora, mais a sociedade, mais os tem queis, mais o tem que ser assim, tem que ser assado, porque o certo é esse, porque o melhor é esse, porque eu sei o que é melhor para você. Todas essas coisas, às vezes ela vai ter o desejo de que não quero ter filho, quero viver uma vida sem moradia fixa, não quero ter um relacionamento fixo, quero viver aí aproveitando a vida. Só que às vezes aquilo é um desejo que está dentro da cabeça dela, que ela inventou e que não tem nada a ver com aquilo que ela quer. E aí ela pode tentar fazer isso, ela pode tentar viver isso. Ela pode tentar ter uma moradia que não seja fixa, ela pode tentar se proteger para não ter filho. Às vezes, a vida vai vir e vai dar um chacoalhão nela, de repente vem uma gravidez, por exemplo, que ela não estava esperando, entende? Às vezes ela tinha um discurso de que não queria relacionamento estável, íntimo com alguém, aí de repente aparece alguém e ela de repente percebe que quer. Ou então ela vai ficar tentando ali viver uma vida liberta, com todas essas ideias que eu coloco na nossa cabeça e a gente vai aceitando, mas ela não vai ficar feliz sendo assim. Porque ela está se medindo através de uma régua que é do outro. E isso vice-versa, não é certo e errado, entende? É vice-versa. Então, uma pessoa que ela quer viver que ela sente uma necessidade de viver uma vida mais livre, enfim, cada um com as suas escolhas, com os seus processos, mas uma pessoa que ela vive isso, se ela ficar tentando ser uma outra coisa, vai entrar em dor, ela não vai ser feliz. Então, cada um tem que entender o que mais toca o coração. Cada um tem que entender o que de fato a pessoa necessita no fundo. Então, às vezes, o que uma pessoa quer ela deseja ser um super empreendedor, ter sua própria empresa, enfim, fala da boca para fora que quer isso, mas às vezes não é o que ela quer de verdade, entende? Às vezes no coração dela não é isso que ela quer. Às vezes ela fala que ela quer trabalhar numa área e na verdade não é aquilo que ela quer. Ela tá aqui, às vezes por projeção social, às vezes porque falaram que ela queria isso, que era melhor para ela isso, que se ela não fizesse isso não ia ter sucesso, não ia ser feliz. Aí ela ignora o que tá aqui e segue o que tá aqui, mas ela não vive. Às vezes ela tenta e não consegue. Às vezes ela tenta, consegue um pouquinho, mas vive infeliz. E ela fica com aquele vazio, tem alguma coisa errada. Só que a gente fica achando que a bússola tá na mão do outro, enquanto a bússola tá na gente, da nossa vida, não da vida do outro. Então, enquanto eu incessantemente olhar para o outro, enquanto eu incessantemente achar que o meu mestre interior tá no outro,
eu vou estar vivendo um caminho que não é o meu, que é o caminho do outro. O outro pode olhar para dentro e seguir a própria bússola e aquilo vai funcionar demais para ele e vai fazer feliz, mas não necessariamente aquilo que fez o outro feliz, aquilo que o caminho que ele seguiu, os aprendizados que ele teve, não necessariamente aquilo é o que eu preciso ter, não necessariamente aquilo que eu quero ter. Às vezes o que eu quero ter é uma outra coisa. Por quê? Porque eu sou menos, porque eu sou inferior? Não. Nem todo mundo tem os mesmos sonhos, nem todo mundo tem as mesmas vontades. Então a gente tem que entrar no processo de autoconhecimento, se perceber e principalmente não ficar se medindo com a régua das outras pessoas, não ficar esperando que a nossa vida se molde do jeito que está todo mundo falando que tem que ser. Quem tem que entender como é a minha vida, o que eu preciso, o que eu necessito, sou eu. Eu na minha cabeça, eu no meu mundo de pensamentos, não. Eu nos meus desejos da cabeça, no meu jeito mimado de ser, que eu quero e porque eu quero tem que ser. Não, e brigar com a vida, e brigar com Deus, não. É eu olhando para dentro, indo para dentro profundo, processo de autoconhecimento profundo, me perceber aquilo que me faz feliz, não só o que minha cabeça diz, mas aquilo que de fato me faz feliz, para que eu consiga entender o que é de fato que eu necessito ou não. Porque o que vai dizer o que eu necessito ou não é a minha cabeça, entende? A minha cabeça ela voa, ela uma hora tá pensando positivo sobre uma coisa, no outro momento ela já é contra. Então, se a gente fica seguindo a mente, a gente não sai do lugar. A gente fica indo para um lado e vai para o outro. Dá um passo para frente e dá o outro para trás. A gente vive confuso. Por isso que a bússola não está na nossa mente. A mente é uma ferramenta que serve para que a gente consiga fazer aquilo que a gente necessita fazer. Mas antes, eu preciso saber o que é que eu necessito fazer. Senão, só seguir a mente vai fazer com que eu ande em círculos. E mais importante é que eu entre no processo de autoconhecimento para que eu entenda o que na minha vida faz sentido, o que da minha vida é importante. E, novamente, não me medir com a régua de outras pessoas.